Não, exato. E o que acontece? Quando o Bolsonaro volta dos Estados Unidos com essa mentalidade já negacionista e tal, ele já não é uma pessoa lá muito brilhante. Ele já não é uma pessoa lá muito bem instruída, né? E também não é uma pessoa muito bem aconselhada, né? Porque ele tem aqueles filhos dele, que é tudo Olavete, que ficam orbitando ao redor dele, fazem... É uma máfia, né? É a família naquele sentido de Dom Corleone, né? Uhum. E aí o que acontece? O único não, mas quem estava tentando ter alguma voz de bom senso lá, como por exemplo na época foi o Mandetta, se ferrou, não tinha como fazer, tanto é que depois rompeu. Aí ele chamou o Taishi também não aguentou muito tempo, ele falou, não, só de ter aceitado ser ministro, ele já jogou uma parte da carreira dele no lixo. Sim. Mas pelo menos ele saiu a tempo de falar, não, saí porque era ingovernável. Eu falei, tá bom, né? Por isso que eu tô falando, vamos ver até quanto tempo dura agora esse ministro aí, né? Enfim, e aí, quando isso aconteceu, os governadores tomando as rédeas do que deveria ser feito, né, independente de qual seja o motivo, que nem você falou, mas nesse caso foi em prol da população, ajudou de alguma maneira, né? Ah, mas desviaram o dinheiro, mas não sei o que. Sim, o Witzel fez uma picaretagem, né? Ele pegou o negócio lá dos respiradores, superfaturou e tal. Quer dizer, o pessoal também não tem mãe. Uhum. Mas... pelo menos arrumou lá os respiradores, fez o negócio lá, tal, tava tentando. Tanto é que o Witzel, sei lá, vai ser preso, não me interessa o que vai acontecer com ele. Não tem a ver com simpatia, tem a ver de estar fazendo. O que o Bolsonaro fez foi exclusivamente para competir com os governadores, para bater de frente. Então é aquilo. Quase imaturo, né? Um negócio bobo. É infantil. É um ego inflado, desnecessário. Esse tipo é... Não, se o Dória falasse que a partir de agora... Briga de criança com o povo... briga de criança com o povo morrendo, entendeu? E aí os caras ainda, eu acho muito canalha esse papo, que as pessoas falam assim, o Dória... Vou te falar uma coisa. Se o Dória não tivesse agilizado esta merda toda, o Bolsonaro tinha vacinado 0,2% da população até agora. Ele correu atrás no momento que ele sentiu que ele ia perder politicamente. E isso é de uma desonestidade, uma sujeira absurda. Porque o povo é coadjuvante. O ego dele está em primeiro lugar. O povo está em segundo lugar. E eu não sei como até agora... Nós estamos agora vivendo a CPI da vacina. Precisa de uma CPI para mostrar a falta de responsabilidade do sujeito? Precisa de uma CPI, precisa se reunir numa sala para todo mundo conversar. E está claro, é só pegar os depoimentos desse esquizofrênico, cara. Não, desculpa, estou ofendendo os esquizofrênicos, cara. Doente, esse cara é psicopata. É diferente. Exato, né? E aí o pior não é isso, né? Eu, sinceramente, eu acredito que ele seja uma pessoa extremamente dessensibilizada, né? Porque ele sempre foi, aparentemente, né? Uma pessoa que não tinha sensibilidade alguma com nada. E ainda por cima, com um meio, né, vivendo ali num meio que não favorece uma mudança, digamos assim, mínima, né? Uhum. E ainda por cima não é muito brilhante, né? Sejamos honestos que, né? Não é um gênio. Exatamente, né? Já não há, os neurônios boiam muito ali dentro, né? Boiam em muita célula de preenchimento, sabe? Que não tem dendrito, aquela coisa assim. Então, o que eu vi, assim, o que esse estudo da USP fez, né, da Faculdade de Saúde Pública, até o Átila entrevistou a professora que era responsável pelo estudo, eles fizeram levantamento de todas as atitudes do Bolsonaro. Curiosamente, uma das primeiras atitudes, que foi uma lei, um projeto de lei que foi o Mandetta que sugeriu, foi sancionado pelo Bolsonaro com um veto ou outro, e foi aprovado pelo Congresso, é justamente a que dava mais autonomia para os governadores. Então foi a lei do começo de fevereiro, quando o pessoal falou que o Bolsonaro queria cancelar o carnaval e tal, não sei o quê, que teria sido uma atitude correta, né? E fez essa lei. É muito interessante ele reclamar da autonomia dos governadores, sendo que ele mesmo deu essa maldita dessa autonomia lá em fevereiro, né? Ele mesmo sancionou. E essa briguinha acabou fazendo com que o Bolsonaro atuasse contra qualquer medida que fosse de acordo com o que, por exemplo, sei lá, né, todos os órgãos de saúde do mundo estavam tomando. Né? E não adianta falar que, por exemplo, você tem exemplos, né? Por exemplo, que nem a Argentina. A Argentina fez um lockdown, né? Trancou todo mundo em casa. Ninguém ficou doente. O problema da Argentina é que lá foi feito tudo à moda, como diria, né, no Nerdcast, foi tudo à moda caralha, né? E
Quando teve a abertura de novo, ela foi feita tudo de qualquer jeito. Você não teve um apoio econômico para a população, ou se teve, foi totalmente mal feito, etc. Então, depois, mesma coisa do leste europeu. Explodiu em casos porque, né, o pessoal não tinha feito direito. Mas os países que fizeram lockdown com suporte, com tudo bonitinho, não abriu de tudo de uma vez só, fez aquela coisa assim, esses países tiveram picos de onda muito menores, muito mais reduzidos. Né? Então, a Argentina, o pessoal fala, tá vendo, o lockdown na Argentina não funcionou. Lógico que funcionou. Enquanto estava em lockdown, ninguém morreu. Sim. Você via lá a curva durante o lockdown da Argentina e até um pouco depois, né? Porque demora, né? Tipo, você sai do lockdown, aí as pessoas vão ficar doentes e vai começar a morrer só depois. Do mesmo jeito que o lockdown demora para fazer efeito no sentido dos gráficos, porque você faz o lockdown, as pessoas estão doentes, vai morrer quem tem que morrer, vai ter sequela ou vai ficar doente quem tem que ficar e só vai fazer efeito depois que você está há 15 dias sem encontrar ninguém. Né? Então, isso foi o que aconteceu na Argentina quando teve a abertura, né? E eu conversei com alguns colegas argentinos para falar, né? O governo não agiu de uma maneira lá muito adequada depois, né? E aí o pessoal usa esse exemplo da Argentina para falar que o lockdown não funciona. Né? Usa o exemplo dos países do leste europeu, que nem eu falei, usa o exemplo de Portugal tal. Só que eles esquecem que esses países tropeçaram ali, né, em determinados pontos. Mas os países que fizeram direito, sim, não morreu tanta gente. Aí falaram, mas a Itália e a Espanha. A Espanha, né, eu não sei se ninguém vai se prejudicar lá, porque o que aconteceu com a Espanha foi assim, começou a morrer um monte de gente na Itália, e a Itália, meio que você teve a questão do prefeito de Milão lá, que, enfim, também subestimou o negócio. Mas você consegue dar um desconto no comecinho da pandemia, né, em março do ano passado? Do desconhecimento mesmo. Do desconhecimento. A Espanha esperou mais uma semana por causa de uma festa, não sei se era Dia das Mães, alguma coisa assim, eles esperaram mais uma semana, foi a fatalidade. Tanto é que a Espanha e a Itália hoje também ainda estão passando por vários problemas em decorrência dessa primeira onda. E não vacinou porra nenhuma também lá. Lá a vacina não chega. E, inclusive, é mais um argumento do bolsonarista dizer, compare o Brasil com a Itália. Veja quanto nós já vacinamos e quanto eles vacinaram. Eu não entendi o que é qual é o problema desses países para a questão da vacinação, porque eles estão tão atrás. Eu sei que, por exemplo, a própria Inglaterra é um ótimo exemplo. A Inglaterra e os Estados Unidos, quando os caras resolveram fazer um fechamento direito, o gráfico estava assim, cai. Né? Não tem essa daí. Alguém veio falar que você fica dentro de casa e você pega porque você contamina quem está na tua casa. Quem foi? Foi o Eduardo Bolsonaro. Dudu. Então. Engraçado, você nunca imagina que um cara inteligente, né? Um cara inteligente, um dos grandes pensadores do Brasil, possa falar um absurdo desses. É uma coisa Mas os incrível. Grandes gênios cometem equívocos, Pirula. Não, é a prova de que inteligência tem um fator genético. Né? Porque ali você tem assim uma gama. Um terreno não fértil. Exato, né? Uma gama de pedrisco, né? Que você está tentando plantar no pedrisco. É uma coisa impressionante, né? E aí o que acontece, né? O Bananinha teve aí esse devaneio. Esse devaneio. Sendo que a média de pessoas numa... eu não vou nem explicar. Não precisa explicar. Eu vou me sentir muito idiota